Renato, falando em crescer. Falando em crescer. Por exemplo, a equipe, ano passado, entrou o Juan. Esse ano, começo desse ano, entrou o Gustavo. Qual a dica que você dá para quando... Nessa questão da... Eu sou uma empresa, que nem você falou. Você é uma empresa. Lavorato é uma empresa. Maurício Lavorato é uma empresa. Quando tem os funcionários... Eu vou te fazer essa pergunta principalmente porque eu te peço aumento toda hora. Certo. Mas, assim, em relação a melhora para eles dentro de um contexto geral. Por exemplo, você está inerte nos seus ganhos. A sua empresa está faturando a mesma coisa lá durante algum tempo. Quando que a gente consegue ver, e para não desmotivar esses funcionários, para não essas pessoas que trabalham para você, de reajuste, assim, tipo, realmente, por exemplo... Como manter uma evolução do seu quadro de funcionários de forma que ele fique motivado? Exato. Essa é a pergunta. Entrega. Um funcionário, ele recebe à medida da capacidade da sua entrega. Um funcionário não recebe mais salário, mais aumento ou recebe mais porque ele precisa. Todos precisamos. Eu já contei num podcast e eu vou dividir aqui novamente aquela antiga história dos 3 funcionários que eu tinha. Eu fiz um podcast, gerou muito corte. Mas para a galera que não assistiu, que fica assim. Eu tinha 3 funcionários que trabalhavam no mesmo setor. Um funcionário, ele era casado e tinha 2 filhos. O outro funcionário, ele era casado e tinha 2 filhos. E um outro funcionário solteiro e jovem. Os 2 funcionários que eram casados e tinham filhos usavam literalmente o salário para sustentar sua família. O jovem torrava. Então ele tinha carro, era aquela época de ficar metendo acessório em carro, sabe? Dos tanning da vida? E mete o carro é o e Brian. rebaixa. Exatamente. Então ele metia um monte de acessório no carro dele, andava só com roupa da moda. Legal. O funcionário mais velho que eu tinha era um funcionário que estava demonstrando sinais de desmotivação. Mas a desmotivação dele era compreensível. Cara, a vida dele era muito difícil. Ele tinha 2 filhos, a esposa dele trabalhava, os filhos davam muitos problemas, e ele era um cara muito ausente na empresa. Ausente porque estava sempre ali num atestado médico ou outro, e ausente porque quando ele estava na empresa, os problemas tomavam a atenção dele. Então era um tempo todo ali o WhatsApp, com a família, o tempo todo ali com o problema. E isso gerava um profundo estresse nele. E esse estresse, de alguma forma, ele achava que também estava ligado ao trabalho. Ele não via a evolução do trabalho dele, não via reconhecimento do trabalho dele. O segundo funcionário era mediano, o que também tinha filhos, ele estava dentro da média. A minha só sempre foi um pouco de reclamar dos funcionários medianos. E um dia eu cheguei para ela e falei assim, tá, você quer que todos sejam arrojados e empreendedores. E quem vai fazer o serviço básico? Se todas as pessoas hoje acordassem e fossem a lá Steve Jobs, quem faria o serviço simples? Quem faria a coleta de lixo? Quem seria o porteiro? Quem seria o cobrador de ônibus? Quem teria o serviço simples? Não desmereça o trabalho de ninguém, porque todos os trabalhos são importantes. Todos são dignos. Todos são dignos. E todos cabem a um grupo de pessoas. O importante é que sejamos felizes. Eu falei para ela, não queira que todos sejam grandes visionários, porque todos precisam ocupar o seu espaço e ser felizes. Bom, o funcionário que precisava mais era o funcionário que produzia menos.
O funcionário que precisava menos era o que produzia mais. Cara, o cara era avião. Esse que mexia nos carros, que andava todo estiloso, que final de semana gastava o dinheiro com as namoradas dele, o cara era nível A de produção. Bom, corte na empresa. Quem foi embora? O cara que era mais velho, que tinha 2 filhos e que precisava do emprego. Muitas pessoas podem olhar para mim, me julgar e falar assim: Renato, você foi cruel, porque você tirou uma pessoa que precisava do emprego. Eu não tirei essa pessoa, gente. Ela mesma pediu para sair. Porque dentro de uma escala de valores, ela conseguiu se posicionar na menos valiosa dentro da empresa. Por mais que ela precisasse muito do emprego, ela não se posicionou de uma forma a ser o quê? Insubstituível, imprescindível. E aí, uma empresa trabalha com entrega de valores. Quem entregava mais resultado fica. O que ele vai fazer com o dinheiro dele não importa para o institucional. A empresa não tem coração, né, Renato? A empresa, ela tem coração. A pessoa falou isso para mim: uma empresa não tem. Não, ela tem coração. Ela tem coração. Mas as decisões na sua vida e na vida de uma empresa devem ser pautadas pela razão. Sim. Então, por exemplo, eu já tomei muitas medidas por coração. Eu tive funcionários, você conheceu alguns, que nós aposentamos ele e a produtividade dele já não era nem de longe a melhor, só que ele estava há tantos anos na empresa que o salário dele era o salário de um gerente. Pelas sucessivas vezes que ele foi recebendo aumentos de dissídios e outras alterações. Mas, cara, peraí. Quantos anos da sua vida esse cara entregou para a empresa? Então, ele vai ficar aqui. E vai ficar aqui até quando ele quiser ou quando ele se aposentar. Agora, quando o cara não entrega resultado, porque ele não está entregando resultado de alguma forma, porque ambientes externos atrapalham ele, ou porque ele está desmotivado, aí não dá. Não tem como. Funcionário desmotivado para mim, quando você tem que ir lá, choque, motivação, conversa, reunião, chama ele, dá oportunidade para ele, não reagiu. Você tá lá, choque anafilático, choque desfibrilador nele, Você deu 4, 5 choques ali num desfibrilador ali, de motivação pro cara, deslocou o cara de ambiente, deu novas tarefas para ele, não adiantou nada, cara. Cíclico, acabou o ciclo dele. Aí ele tem que ir embora. Então, da mesma forma que eu construí para você um plano de carreira, e você enxergou esse plano de carreira e abraçou, você tem que mostrar um plano de carreira para o Gustavo, um plano de carreira para o Juan, para que eles olhem e falem assim: não, eu não vou trocar a empresa Maurício Lavorato por outra empresa, porque aqui eu tenho uma carreira. E quem é a melhor carreira para eles? Você. Né? Então, eu tô aqui e eu quero buscar ali. Quando eu buscar ali, eu preciso de alguém aqui. E vai ser você. E esse que tá aqui? Bom, agora esse tá aqui, ele vai para cá. E ele vai precisar de alguém para cá. É você. Trazer perspectivas para os seus funcionários de crescimento é um passo muito sensível e inteligente para você manter bons funcionários. Essa é uma das minhas maiores preocupações, porque assim, além de tudo, eu gosto muito de trabalhar com eles. Exato. Eu tenho uma confiança absurda neles e eu gosto muito, lógico, da entrega deles pelo trabalho, entendeu? E isso me deixa sossegado. Tanto é que eu fiquei tanto tempo longe e, em tese, tranquilo, porque aqui as coisas estavam acontecendo. Desde o lançamento de curso, os podcasts rolando, as gravações. Isso me deixava tranquilo, sossegado, porque eu sabia... Você percebeu que você ficou 30 dias e nesses 30 dias tudo funcionou normal? Aí eu não sabia se eu ficava com medo que eu poderia ser substituído ou... Essa foi boa, eu estava esperando para soltar. Mas é interessante porque quando você vai para uma missão externa, como você foi, 30 dias fora,
e nesses 30 dias a tua equipe dá conta do recado, você olha e fala assim, cara, méritos meus. Por quê? Porque eu treinei, porque eu contratei bem e porque eu deleguei. Delegar é uma arte, tá? Existem pessoas que são absolutamente centralizadoras. O que é uma pessoa centralizadora? É aquele cara que não confia em ninguém, cara. Ele não confia em ninguém. E dá dó do cara centralizador, sabe? Porque ele não faz isso por maldade. Ele não confia em ninguém, cara. E aí ele tem tanto medo da coisa dar errado, da coisa dar fora, que ele acaba fazendo tudo. Eu era assim no começo. Exato. O centralizador. E é muito interessante porque eu sou um mentor seu. Eu lembro hoje como é que você contratou o Gustavo. Eu cheguei e falei assim, você precisa de alguém, você não está dando conta. Você não precisa de alguém, você está dando conta. Eu falei isso umas 10 vezes. Aí chegou um momento que eu falei assim, o Maurício não está me ouvindo. Então vamos lá. Então eu não vou mais para argumentação. Eu vou agora para demonstrar isso. Aí eu chamei você e falei, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, isso aqui tá fora, você tá errado nisso. Mostrei tudo o que você poderia melhorar no seu trabalho. Eu falei assim, isso aqui não é culpa sua. Sabe por quê? Eu falei assim, isso aqui tá acontecendo, sabe por quê? Porque você está tentando abraçar o mundo. Você precisa de uma pessoa do seu lado. Essa pessoa fazendo isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ela vai se pagar sozinha 3 vezes. Aí você foi, contratou alguém e colocou exatamente naquela posição que eu pedi para você. Sim. O que aconteceu com o resultado? Subiu. Delegar é uma arte. No momento que você delegou para o Gustavo aquilo que eu mostrei para você, que você não tinha mais condições técnicas de fazer, o que aconteceu com esse trabalho? Ele fluiu. Voou. Quando você sai do seu campo centralizador e delega com inteligência, e o que é delegar com inteligência? Delegar com inteligência não é fazer isso. Ó, a partir de hoje, isso aqui é responsabilidade sua. Tó, tchau. Nunca vire as costas para uma fração do seu trabalho. O teu trabalho ele é enraizado numa série de vertentes. E quanto maior você vai ficando, mais enraizado vai se tornando o seu trabalho. Nunca vire as costas. Você delega, entrega. Dentro da fábrica, eu tenho uma série de setores que estão delegados. Compras, qualidade, garantia, vendas, produção, vendas, PCP, expedição, manutenção, engenharia. Cada um tem seu pesquisa supervisor. E desenvolvimento, recebimento, administrativo, financeiro, importação, setores que são divididos entre diretorias com uma ponta. Naquilo que me compete, o que eu faço? Eu delego, eu tenho o gerente de compras, eu tenho o gerente da qualidade, eu tenho o gerente da garantia. Mas de vez em quando eu meto louco. Então eu chamo o gerente de compras e falo assim, querido, me traz o relatório de compra de matérias-primas farmacêuticas dos últimos 3 meses. Aí ele me traz os relatórios. Aí eu vou. Por que teve esse aumento com esse? Por que a gente trocou esse fornecedor? Eu audito o setor. E isso não é desconfiança. Isso é para eu mostrar para o meu gerente que ele tem acima dele uma gestão. Que ele tem números a entregar, metas e o mais importante, a quem reportar. Ele não está trabalhando sozinho. Não é por conta, né? Não é por conta. Opa, eu tenho pessoas ou uma pessoa para responder. E ele me cobra, e ele questiona, e ele quer saber, e ele quer entender como é que eu estou gerindo o setor. E as respostas tem que ser assim comigo, amigão. Você já sabe, né, Maurício? Eu sei. É assim. Fulano, por que isso aqui? Não sei. Como não sei? Como não sei? Cara, palavra... Nossa, existem palavras comigo que é pecado capital, velho. Eu sei. Nossa senhora. Eu sei. Nunca diga pra mim, não sei se era pra você saber. É seu.
Tá vendo todo mundo funcionário aí Não da fábrica sei. que tá assistindo agora? Como assim não sei? Eu sou setor. Não sei. Acho. Meu, que palavra odiosa é acho, cara. Acho. Acho que foi assim. Mas foi você que fez, acha que foi assim? Ah, eu não lembro. Mas isso é muito importante para você não lembrar. Ou, isso aqui é algo que tinha que estar registrado para que você não corresse o risco de esquecer. Então, eu vou cobrando. Eu vou trabalhando, eu vou coordenando, eu vou puxando. Mas eu delego. Delegar uma arte. O que eu falo muito com os meninos é: acontece alguma coisa, fala, tá, não adianta ficar pensando agora como foi feito. Isso daí a gente pensa depois. Vamos resolver. Isso daí que a gente faz bastante, assim, nas situações que acontecem, de algumas coisas. Quando há um erro, né? Quando sai alguma coisa, tá, por exemplo, uma gravação que não saiu da forma que tinha que sair. Ah, não, mas tem um BO, tem um problema. Não, vamos resolver, vamos entregar. A gente precisa entregar. Chamaram a gente para fazer isso. Vamos resolver. Como precisa ser resolvido isso? Vamos fazer dessa forma? Dá certo? Dá. Então bora. Vamos fazer. Aí depois fala, o que aconteceu? Vamos resolver. Vamos descobrir para não acontecer mais a mesma coisa. Isso daí acontece, porque, Renato, são no mínimo 70, 80 gravações por mês que a gente faz. 70, 80. Fora os podcasts, fora os cortes dos podcasts. Entendeu? Gustavo faz os cortes, me manda todo dia pela manhã as capas, os títulos, a gente revisa. Aí tem dia que você chega e fala, pô, essa capa aqui não chamou tanto, esse título não chamou. Nessas suas auditorias. Sim. E aí a gente conversa, eu falo, não, essa daí ainda fui eu que ainda sugeri para colocar dessa forma, dessa. Você fala, se colocasse dessa forma seria melhor. E a gente consegue resolver isso daí. O papel do líder, Mauricião, é puxar a excelência. Uhum. E às vezes você puxa a excelência, isso eu aprendi dentro da minha experiência profissional, tá? Isso você não aprende na faculdade. Uma forma de você puxar a excelência é auditando o trabalho da sua equipe e mostrando potenciais de melhoria e o mais importante, mostrando quando o nível cai. O nível não pode cair, o nível só pode subir. Sim. Em tudo. Na nossa produção de conteúdo, a gente não pode reduzir o nível para o público. O público quer sempre o melhor. Então, se a gente chegou nesse nível, cara, é desse nível para cima. E quantas vezes a gente falou, cara, não ficou bom. Não vamos nem colocar no ar. Nossa. Não ficou bom. Isso não é o que o nosso público merece assistir. Isso não é o que os nossos patrocinadores esperam que entreguemos. Teve situação de gravação fora que eu mandei para você, eu falei, cara... E teve situação de vocês mandarem para mim e falar, não vai subir. Não tá legal. Cara, e às vezes eu sinto em vocês a frustração do tipo, porra, cara, mas eu fiz, não vai subir, velho. Isso aqui não vai subir. Porque não é o que nós fizemos, não é a nossa proposta. E o mais legal da equipe, quando você tem uma equipe maravilhosa, quando a equipe vira e fala assim, tá certo, é verdade. Tá certo. Isso aqui não ficou bom, cara. Vamos melhorar. Isso não ficou bom. Vamos fazer, vamos acertar.